Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos dará a honra de nos assistir. Estamos aqui mais uma vez para o Tempo do Despertar o Ser. Um grupo de estudos do Movimento Espírita Francisco de Assis de Dourados, Mato Grosso do Sul, e que tem, como objetivo o autoconhecimento, o autodescobrimento, o autoamor, a autoiluminação. É um grupo que já existe há mais de 10 anos aqui em Dourados e desde a pandemia se tornou da forma online, podendo chegar a diversos lares. Muito obrigada a todos vocês que já estão aí, A gente fica muito feliz com a sua presença, nossos amigos e amigas internautas. Então, vou passar aqui para o Sebastião Camargo falar o seu bom dia. Está em Dourados, Mato Grosso do Sul. Encerrou ontem a 10ª Semana Espírita de Dourados e vai começar uma jornada a partir de amanhã. Depois nós vamos falar dessa agenda aí que muita gente quer participar, principalmente quem está em Dourados e região. Também eu passo bom dia para a dona Miriam e para o Marcelo. Abraços de luz a todos, um excelente, maravilhoso dia, com a consciência expandida, iluminada pelo saber e liberta pelo reto viver. Bom dia, meus queridos, um ótimo domingo, uma ótima aula de estudo para que nós tenhamos essa consciência cada dia mais em nosso viver. Bom dia a todos, que nós possamos aproveitar esse momento aí de reflexão, e construir uma versão melhor de nós mesmos, Não ficarmos presos apenas à teoria, mas sim à vivência, Que de teoria a gente já acaba tendo bastante, mas a vivência ainda está limitada. Então, você que acompanhou o nosso estudo no último domingo, nós estamos na página 13 do livro O Despertar da Consciência de Sal da Terra, a Luz do Mundo, segunda obra do nosso irmão Sebastião Camargo, que nos dá a honra de participar conosco, Só não participa quando ele realmente está impedido, sem conexão, porque pode estar viajando ou se está dando um outro seminário. Mas sempre está conosco aqui nessas manhãs maravilhosas de domingo e nós agradecemos muito essa oportunidade que eles nos dão de discutir a sua própria obra. E nós estamos no item O Amar, E ontem foi pouco dito sobre quem teve a oportunidade de assistir, a palestra de ontem era o amor e o amar. E foi percorrido um caminho bastante interessante desse processo do amar, da sintonia e que tem que haver entre nós e que já existe em tudo o que há, porque só existe o que existe porque existe a essência amor, e também essa sintonia que há, como a gente vai colocar em ação, Como que nós vamos conseguir trazer de nós a essência e colocar em prática para com o nosso irmão do dia a dia. E como o tema da semana era família laboratório de almas, não tem como eu amar a humanidade se eu não amo quem está vivendo comigo, quem foi proposição pré-reencarnatória de ser meu pai, de ser minha mãe, que me deu a oportunidade de estar seu filho ou sua filha, e depois as pessoas que eu agrego a essa família, Então, quando eu encontro um relacionamento, caso, e depois se eu tenho filhos ou filhas, esses seres que habitam comigo, tudo é minha responsabilidade de tentar, então, trabalhar no nosso dia a dia o amar. E nós vamos aprender um pouco mais sobre isso, Que não tem como a gente expressar pelo outro aquilo que a gente não expressa por si mesmo.
É bem interessante o ensinamento do Mestre amado Jesus, né? Amar o próximo como a si mesmo. Então, se eu não me respeito, se eu não me amo, não tem como eu conseguir amar o meu próximo. Eu só posso transmitir, né, aquilo que eu já tenho e possui. Por isso que a boca fala do que o coração está cheio, né, Sebastião? É por aí, mais ou menos? É exatamente isso. Como nós falamos, quem a si mesmo não ama, a ninguém amará. Ninguém ama o que não respeita, ninguém respeita o que não conhece. Quando nós compreendermos que em realidade somos um, tudo o que faço no meu diminuto espaço reflete no todo, e tudo que está acontecendo lá reflete cá, e nós vamos perceber isso mais nitidamente de acordo com a frequência escolhida, para que chegue até nós aquilo que nós buscamos. Porque quando criamos as aberturas psíquicas por intermédio do pensamento, essas estradas dimensionais, e damos qualificação ao que precisa chegar até nós com as nossas reais intenções e sentimentos, nós vamos interagindo e, ao mesmo tempo, dinamizando cada situação para que o nosso mundo cresça e a contribuição para que o entorno também possa acelerar o seu processo de evolução, interação e o exercício pleno da solidariedade e da fraternidade entre todas as dimensões conscienciais. Exatamente. Então, meus irmãos, nós paramos, né, a leitura ali na página 13 e nesse parágrafo, né, que eu acabei desenvolvendo ele, não era para parar ali, parei nele, né, que é neste singelo estudo, vem apresentando como que é a obra, né, o despertar da consciência de sal da terra, luz do mundo, como que ela está estruturada para trazer o conhecimento para nós. Então, começando pelo que é, para que serve e como usar. Então, eu vou pedir para o Marcelo, né, fazer a leitura a partir dali, neste estudo, e aí faz a leitura do que é. Pode ser, Sebastião, por ali mesmo? Continuamos? Exatamente isso. Vamos só dar um pequeno preâmbulo, porque na primeira obra colocamos num outro tripé: querer, saber, amar. Querer é fazer convergir todas as potências, toda a energia, tudo que temos à disposição para o alvo que nós queremos conquistar, para aquilo que queremos governar. Agora, se eu não tenho conhecimento das forças e das leis, ao invés de governar, eu posso ser governado por forças intrusas. E, acima de tudo, o amor como força geratriz e, ao mesmo tempo, como a matéria-prima. Porque o amor gera a vida, nutre a vida e organiza e a mantém em todas as suas expressões. É como se agora quiséssemos saber o que é o amor, para que serve e como usar. Então fica como uma continuação e na terceira obra um dinamismo ainda diferenciado para colocar um pouco mais de tempero nesta obra-prima que é a nossa própria edificação. Então vamos lá. Neste singelo estudo, para bem nos desincumbirmos do nosso propósito e cumprir fielmente os deveres primaciais para o êxito pretendido na pauta pré-estabelecida, objetivando a instrução e a libertação do aspirante ao despertar da consciência, sustentaremos o desenvolvimento do tema em análise, num tripé filosófico: científico e moralizador. No tripé filosófico, científico e moralizador. O que é? O estudo transcende a filosofia sem limites, para que serve
a ciência dos fatos, a ciência espiritual sem ideias pré-concebidas, e como usar a personificação do Evangelho libertador, a aplicação dos resultados iluminativos e libertadores na ação. Primeiro, o que é? Observar-se-á tão somente o estudo profundo e pormenorizado do objeto ou do fenômeno perquirido e, consecutivamente, o acúmulo e a contextualização dos conhecimentos e das informações convergentes de tudo o que versar a respeito do objetivo que se pretende concretizar, hoje ou futuramente. Assim, constará na pauta deste estatuto ou proeme perquiridor a síntese das possibilidades e das probabilidades elencadas, dentre as melhores, a fim de lograr o êxito pleiteado em semelhante limiar ou prelúdio investigativo. Seria possível alguém conseguir operar conscientemente e satisfatoriamente uma máquina sofisticada sem o devido preparo e o conhecimento imprescindível? Fato é que, no mundo das formas materiais, não existe obra mais sofisticada do que o corpo humano, nem laboratório mais perfeito do que o útero materno. Assim, não há a menor possibilidade, tampouco a mais ínfima probabilidade de se conduzir com sabedoria e proveito uma espaçonave tão completamente organizada quanto a maquinária biológica, sem a noção exata da sua anatomia, da sua fisiologia e das suas reais necessidades. Segundo, para que serve? Acho que a gente pode parar no que é, né, Sebastião? Depois a gente vai no para que serve. Acho que já dá bastante conteúdo aí, né? E é interessante a compreensão, né, do pensamento, né? Então, quando fala filosofia, como que é a estrutura mental para a compreensão das coisas, né? Então, o que ele está buscando isso, né? Entender exatamente a essência e a profundidade, né, da existência daquilo que a gente concebeu e deu o nome, né? É interessante, né? Porque o Sebastião acho que comentou uma das suas lives na tradução para o espanhol da obra, né? Que várias palavras não encontrou no outro idioma, né? Então deu uma reduzida, né, Sebastião? Então eu queria colocar assim, às vezes a gente dá um nome para determinadas coisas, alguém deu aquele nome, né? Então o amor, né? E aí a concepção daquilo, como que a gente chegou a conceber, a conceituar, a compreensão do que aquilo existe, né? E aqui o que nos chama a atenção, né, não tem como a gente trabalhar nada, né, sofisticado sem conhecimento, né, sem esse saber, sem você compreender. Então, mesmo o nosso falar, a nossa escrita, a gente só dá conta se a gente compreende melhor, né? E a gente só compreende conquistando o conceito das coisas. Então, nós que trabalhamos na área de formação, né, das pessoas, profissional, a gente vai trabalhar a base teórica e é o conhecimento do saber mesmo, do conceito, do que ele está falando para você poder entender. E aqui, né, também é destacado, né, como o corpo humano, né, é o perfeito estado da arte de conceito do amor, né? Então, o amor e o amar está ali vivo em nós. Isso é um outro ponto de vista que a gente quer trazer, porque a gente pensa muito no amor, né, Sebastião, na relação um com o outro, né, externo.
mas esse amor interno, porque nós estamos trabalhando autoconhecimento. Autoconhecimento, então, aonde está o amor em mim? Eu acho que essa é uma das perguntas que eu tenho que fazer e tenho que responder com ciência e com sabedoria, né? Então, onde está o amor em mim? Né? Em que local? Como que eu localizo isso? Ele sai aqui do meu peito, do coração, o amor? Ou sai aqui do meu mental, do meu pensar? Não, ele é uma atitude. Né? Eu falar eu te amo, né? Qual o sentido dessa palavra, dessa frase? Eu te amo, em profundidade. Né? Eu me amo. Será que eu me amo? Eu me olho no espelho e gosto da figura que estou vendo lá? Como que funciona isso? Eu consigo me encarar? Porque muitas vezes nós nos atribulamos, né, no cotidiano, nós enchemos de atividades, muita gente faz isso, né? E eu também já me peguei fazendo isso, me pego fazendo isso, para a gente não encarar o que tem que ser encarado. Né? A gente foge, né? Então, porque eu não quero olhar. Se é autoconhecimento, eu tenho que me olhar, eu tenho que me observar. Nós estamos falando de amor, o amor que há em você, que há em mim. O que é? Vamos pensar. Eu estava aqui imaginando, quando você estava falando, o próprio computador que nós estamos operando. A nossa irmã Miriam deve estar no celular, mas mesmo sendo celular, que é um computador em miniatura. Para que serve a memória RAM, tanto no computador quanto no celular? Muitos não sabem que nós precisamos dessa área, o nosso espaço de trabalho, a nossa escrivania, a nossa mesa. Então, quanto mais memória RAM, eu tenho uma mesa maior, um espaço maior para lidar com as minhas coisas. Então, o celular ou o computador vai abrir mais páginas, vai executar mais tarefas se tiver uma memória RAM maior. Mas é só isso? Se eu estiver editando um vídeo, dependendo do que eu vou usar nesta edição, o tamanho do vídeo que eu estou editando, o processo que eu estou escolhendo, eu quero Full HD, eu quero 4K. Então, se eu não tiver uma placa de memória ou a capacidade de memória de vídeo para processar isso, eu posso levar, às vezes, até um dia para renderizar 1 hora de vídeo. E se eu não tiver um processador do computador à altura. E quando falamos de uma simples placa-mãe, que acolhe todos esses elementos, temos nela a sua própria consciência, que é a memória BIOS, ou BIOS. Se essa memória for danificada, morreu a placa-mãe. Ela fala, o que sou eu? Eu sou isso. Temos nelas o chipset. Ele vai falar quem é fulano, quem é ciclano. Tem aqui um objeto estranho. Ainda não sei o que é. Mas quando coloco um drive, que ele seja, quando eu coloco entre a mente, que é o elemento de conexão com a consciência, que é o meu chipset, e a minha CPU, então eu preciso saber qual drive que eu vou usar, qual o perispírito que eu vou usar para agir sobre o elemento. Instalou o drive, é uma impressora. Tudo bem, agora eu já sei o que é. Como que a gente faz para trabalhar juntos? Tem que ter um programa de vida, tem que ser um software. Então, o que é, eu preciso saber o que sou. Então, se eu sou uma consciência imortal, ou um espírito imortal, qual o meu tamanho? Como que eu vou saber qualificar ou dimensionar aquilo que eu já possuo em mim? Agora, se eu não sei o que sou, se eu não sei dessas possibilidades, eu vou sempre estar transferindo para o entorno aquilo que está no meu interno, a própria solução.
Agora, se eu sei onde está o meu HD, onde eu gravei todas as coisas que foram processadas em todo o universo do computador, eu sei buscar as informações. Se eu não sei, eu vou pedir para o mestre Google. Vou transferir responsabilidade. Então, o que é, eu preciso saber do que sou constituído. Para que serve, eu preciso saber como eu funciono. O que está acontecendo? O que acontece quando eu determino pela ação da minha vontade a criação de um pensamento, por exemplo? E o que é o pensamento nesse universo mental? Bom, a minha capacidade criativa em ação. E o pensamento faz alguma coisa sozinho? A mente faz alguma coisa sozinha? Porque a mente é um hardware. Qual software que eu vou colocar para operá-la? Vai depender do que eu quero fazer. O software vai ser a minha intenção. O que eu quero produzir nesse grande laboratório? Ora, se eu não tenho as informações, as diretrizes, porque a inteligência é um dos seus departamentos. Ora, eu preciso alimentar a minha inteligência com o estudo. Porque eu posso ter na estante o livro, tem lá a informação. E aí? O que adianta o livro na estante se ele não for trazido para dentro do mundo mental e transformar em conhecimento? Do que adianta ficar no departamento da inteligência esse conhecimento se eu não usar o poder imaginativo, acionar os meus desejos e ampliar a minha memória com novas experiências? Mas eu leio e é muito difícil. É difícil porque não sabe acessar a própria consciência para poder entender o que está sendo lido, ou ainda não tem o conhecimento acumulado semelhante ao que está sendo lido. Porque se é algo novo, o próprio Kardec ensinou-nos. O sábio, para estudar algo que ele desconhece, ele deixa de lado o seu saber. Porque um estudo novo não se faz com ideias pré-concebidas. E quando eu tiro as minhas ideias pré-concebidas, eu fico livre para receber inspirações de outros seres que estão acompanhando os meus estudos, para me dar a compreensão dos mesmos. Quem são esses outros seres? Pode ser outras personalidades do meu próprio condomínio. Eu sou o que está na linha de frente nesse processo encarnatório. Elas se interessam pelo meu aprendizado. E quando eu estudo desejando compreender, elas trazem um quanto de compreensão para o meu mundo mental, para o meu mundo racional, para que eu possa entender ou tirar o véu daquilo que está sendo estudado. Chegar ao espírito, à essência daquilo que foi compreendido. Às vezes, simples palavras. Vamos ver uma aqui, que a gente não coloca. Por que não coloca um outro sinônimo? Às vezes parece até meio cansativo. Então, o que é? Observar-se-á tão somente o estudo profundo e pormenorizado do objeto ou do fenômeno perquirido, aquilo que eu estou investigando. Consecutivamente, o que eu preciso? O acúmulo e a concentração, a contextualização, trazer para o momento atual dos conhecimentos e das informações convergentes, que convergem de tudo o que eu vou precisar com respeito ao objetivo que eu vou desenvolver. Então, quando eu sei o que está acontecendo no meu universo, eu estabeleço a criação de um pensamento. Imagine o que está acontecendo no mundo mental, as conexões entre a mente e a consciência profunda, se eu já sei o que é essa consciência profunda, entre a mente consciente e a mente inconsciente, se eu não sei o que é esta, ela pode interferir no meu intento, entre a mente consciente e a mente subconsciente, que é o que está em curso
e dependendo do que eu vou criar, ela vai interferir, porque quer permanecer no mesmismo perturbador, e entre a minha mente, tudo que sou e o que está no entorno, porque se eu mudar o meu comportamento, eu vou convidar o entorno a fazer o mesmo, e talvez o contexto não quer mudança. É melhor crucificar quem acordou para uma nova realidade do que abraçar a possibilidade da aquisição dessas novas ideias. Por isso, que a cada passo do livro, nós vamos entendendo a nossa própria realidade e, ao mesmo tempo, experimentando para ver se já conquistamos alguma coisa. Então, o que é o pensamento? Eu poderia simplesmente perguntar só isso. Bom, já sei o que é o pensamento. O pensamento é a minha capacidade criativa. Como ele se faz? Onde ele começa? Começa na ação da minha inteligência, auxiliada pela minha imaginação, colocando em ação os meus desejos, baseado na consulta que eu fiz às minhas memórias. Quero algo novo para acrescentar um ponto a mais no meu conto. Bom, os desejos entrou em ação. Eu sei que eles são alavancas que movimentam os sentimentos. E a origem dos sentimentos são os instintos. Então, eu vou começar transformando instintos em sensações, sensações em emoções, estas em sentimentos, sentimentos em pensamentos. Agora eu já tenho a minha força de atração. E basta uma coisa simples. Vejam. Amai-vos uns aos outros. Eis toda a lei. Lei por intermédio da qual Deus governa os mundos. Até aí, tudo bem. Estamos falando de algo macro e não temos um alcance suficiente ainda para entender. Vamos trazer para mais próximo. O amor é a lei de atração entre os seres vivos e organizados. Chegou mais perto, mas parece que ainda não ficou tão compreendido. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. E a atração é o meu pensamento. Quer dizer que eu criei uma lei para reger a matéria inorgânica, para que ela possa transformar em matéria orgânica e, com isso, me dar condições para interagir com o entorno. Então, quando eu percebo que no mundo mental eu criei uma lei que vai simultaneamente criar uma outra lei física, que é o hormônio, ou conforme os meus pensamentos, meus sentimentos que vão qualificar os pensamentos, agora os sentimentos vão qualificar os hormônios criados ou até criar outras leis, porque o sentimento pode criar um novo pensamento. Então, quando eu sei o que está acontecendo, como eu tirar melhor proveito e quanto maior conhecimento, quanto mais informações que eu tenho a respeito da minha própria realidade, porque se eu li, e eu não sou obrigado a compreender, então li algo novo, então reconheço o meu parco saber. Quando reconheço, o que acontece? Quando eu reconheço a minha própria ignorância, eu abri um espaço para que da minha consciência profunda venha o quanto de entendimento para o que foi lido, ou que venha de outras consciências por intermédio da inspiração para que haja a compreensão satisfatória. Então, quando sabemos o que realmente somos, não sofremos, porque acontece o desafio e nós vamos buscar as soluções. As soluções podem existir em nós, em nossa consciência profunda, nos nossos registros akáshicos. Mas se não tiver, tenho o akasha cósmico, que tem a solução para todas as coisas. Tem as experiências de tudo que já existiu no universo. E não só da dimensão que nós estamos, de todas as dimensões juntas. Então, o que nós estamos vivenciando hoje, alguém já vivenciou. Então, nesse instante,
eu posso buscar a experiência de alguém e incorporá-la em mim, por intermédio da inspiração, e agora construir a minha própria realidade. Porque eu não vou incorporar a experiência do outro de grátis. Ela vem como força e estímulo. E o que gera essa força e estímulo? Um novo pensamento em mim. Uma nova força de atração em mim, para que eu possa começar a construção, de fato, uma nova lei para atrair os elementos inorgânicos, transformá-los em orgânicos, depois em psíquicos, até chegar nas virtudes, para a expansão ou iluminação da minha própria consciência. Mas foi só para confundir mesmo esse primeiro instante, para a gente pensar um pouquinho mais. Maravilha, né? Eu espero que vocês não tenham se confundido tanto. Eu vou fazer uma sugestão, o pessoal já está colocando comentários, né? E para não perdermos a temática, você acha que a gente continua ou já vamos para as perguntas que estão postas aqui, Sebastião? O que você sugere? Não, vamos interagir com os internautas para a gente tirar maior proveito. É verdade. Então, vamos lá. Primeiro, vou perguntar para os que estão na sala. Seu Luiz Gonçalves, tudo bem com o senhor? Seja muito bem-vindo. Tem algum questionamento, os que estão na sala aqui, antes de eu passar para o grupo, que já fez várias perguntas ali? Marcelo? Não, estou tranquilo. Sim, tranquilo é um modo de dizer, né? Mas estou refletindo aqui sobre o que é, né? Aí eu peguei aqui, tentando entender as possibilidades, né? E aí, tipo assim, dividindo o texto aqui, isso aí não é obra minha, né? É obra do computador aqui, né? Mas ele divide o que é aqui pelo texto, né? Em observação minuciosa, né? Uma análise completa que busca entender o objeto de todos os seus aspectos. O acúmulo de conhecimento, né? A reunião de informações relevantes e convergentes sobre o tema. Daí, a contextualização, né? Compreensão do objeto dentro de um contexto amplo, considerando suas relações interdependenciais. A síntese de possibilidades, a avaliação das diferentes perspectivas e caminhos para alcançar o objeto desejado, né? E a probabilidade de sucesso, né? Análise das chances de sucesso com base no conhecimento adquirido, né? Então, esses seriam os passos, né, para nós chegarmos, baseado no texto, né, no que é, né? Os passo a passo aí para nós entendermos algo, né? Entendermos o que é, né? Verdade. O que nós somos o amor. Então, é que nem o Sebastião diz, né? E o que a gente sabe, se nós não temos amor em nós mesmos, como nós vamos amar a outra pessoa? A questão de tudo que nos envolve no universo. Temos que ser o amor mesmo. Tudo bem. Seu Luiz, bom dia. Seja bem-vindo à sala. Bom dia, seu Luiz. Tive um pouco de dificuldade aqui. E, para mim, chegando um pouco de erro. Então, o Kardec, quando nos trouxe que existe uma nuvem de testemunhas, nós, espíritas, né, resolvemos aí reuniões mediúnicas, reuniões de desobsessão, para tentar calar essas vozes que chegavam até nós achávamos que era fora de nós. Então, quando eu comecei a frequentar a casa, os primeiros dias, né, primeiros meses,
quadros de estudo do corpo humano, né? Muitas pessoas nem entendiam por que o Sebastião estava querendo ensinar para nós a anatomia desse corpo humano, né? Então, eu tinha estudado bastante, eu tinha até uma noção, mas as pessoas não compreendiam. Então, sem a gente tentar compreender como é esse corpo humano, como você seria capaz de conversar com uma célula do fígado se você nem compreende em que lado do corpo você tem que tocar a mão para tentar energizar essa célula, né? Então, a nuvem, né, de testemunhas que Kardec falava, que nós buscamos tanto para o lado de fora, essa nuvem estava dentro de nós, que atraía o que era de fora. Então, é uma mudança desse paradigma, né? Se a gente não cuidar dessa parte interna, jamais você harmonizará o lado de fora. Então, hoje eu compreendo, né, que sem a compreensão, o texto no finzinho fala para fechar assim. Assim, não há menor possibilidade, tampouco a mais ínfima probabilidade de se conduzir com sabedoria e proveito uma espaçonave tão complexamente organizada quanto a maquinária biológica, sem a noção exata de sua anatomia e de sua fisiologia e das suas reais necessidades. Então, sem compreender esse baita carrão, essa Ferrari que Deus nos entregou em mão, eu não vou dizer como um presente, porque eu sou responsável também pela construção desse corpo. Não foi um presente, foi um merecimento da minha parte, com um pouquinho de compaixão do próprio Deus, né? Mas me entregou um maquinário quase que perfeito e eu tenho ou desejo mantê-lo. Então é só isso daí. Obrigado por todos. Obrigada, seu Luiz Gonçalves, né? Então, o universo que nos compõe, né? Então, gostei, ele é da área de automobilismo, então comparamos a Ferrari, o nosso corpo físico. Mas é isso mesmo. Você queria comentar, Sebastião, um pouquinho? Você abriu o mic aí? Só lembrar, Luiz, lembrar os demais internautas, conforme Leon Denis, Deus não nos criou, nós nos fizemos. Essa Ferrari, Luiz, foi nós que construímos. Se ela está precisando de manutenção, de um óleo melhor, de uma graxa, de isto ou aquilo, nós é que vamos, assim como Ayrton Senna sabia cada peça da sua Ferrari, como ela funcionava, ele que orientava os mecânicos. Os mecânicos, quem são os mecânicos dentro de nós, senão os sentimentos, os pensamentos, e ele, a consciência diretora. Então é só para lembrar que você é Deusinho também, essa Ferrari que você anima hoje foi você mesmo que construiu e está tentando aprimorá-la a cada dia para que ela sempre saia no pódio em primeiro lugar e consiga cumprir todo o circuito e chegar também na frente. Por isso, se olhe no espelho, né, e agradeça tudo que você conquistou, né? É isso. O amor é isso. Fala, seu Luiz. Exatamente isso mesmo. Se eu não aprimorar ela, no mínimo, por dever e por respeito, eu tenho que tentar manter essa Ferrari em funcionamento, né? Então, esse é o propósito. Se nós estamos juntos aqui em busca de uma reflexão tão profunda assim, eu acho que nós estamos tentando fazer como o Francisco do Espírito Santo, que eu conheci ele, e ele vem aprimorando a maquinária dele, né? O próprio Divaldo, né, chegar aos 90 e poucos anos, o próprio nosso
mestre e amigo aí, está deixando eu para trás. Nós temos a mesma idade, eu e ele. Então, ele faz aniversário agora dia 8, eu faço no dia 11 de novembro. E se encostar um do lado do outro, um está ficando velhinho e o outro está ficando cada vez mais bonitão. Então, esse é o propósito realmente, né? Muito bem, seu Luiz. Mas vamos lá, né? Pamela coloca para nós sobre a mensagem de ontem, que ontem ficou claro para ela que se está harmônico em nós, né, em mim, consigo agregar elementos e contribuir, né? Então, na mensagem de ontem, ela falando, né? E que mais aqui? Contribuir para... Consigo agregar elementos e contribuir para a construção de consciências mais amplas, né? Então, ela completa aqui, né? Então, a mensagem deixou claro para ela essa possibilidade da harmonia, né, em nós e como nós vamos construir consciências mais amplas. E a Paulina, né, com Pedro Mateus, disse que esteve lá ontem conosco, na 10ª Semana Espírita, e ficou muito motivada a participar das aulas desse novo livro, né? E nos agradece aí essa oportunidade. E Pamela faz uma pergunta: pesquisar em outras fontes, como o Google, não seria como fazer uma prece? Tudo isso não depende da proposta dos desejos? Já quer responder, interagir, ou a gente termina as perguntas? Já vamos responder. Tá. Vamos lá, Pamela. O próprio processo da oração já é um propósito de vida, é um projeto de vida nova. Porque se para Emmanuel oração é força, a ação dessa força gera serviço. Então, quando eu estou orando, eu estou já interagindo, buscando meios para a nova construção. André Luiz já narra que a oração é um mecanismo avançado por meio do qual criamos os elementos força. Ele foi mais profundo do que o próprio Emmanuel. Emmanuel já foi lá no final. A oração é força. E a ação da oração gera serviço. E André Luiz mostra como criar a própria oração. Ou criar os elementos força que faz parte da própria oração. E se a oração, Emmanuel conclui, ela começa nos simples desejos que viajam do coração para a mente, e quando chega na mente se transforma em força de atração, nós vemos que essa pesquisa noutras fontes, nós podemos estar nesse processo de oração ou de autoobservação. Nesta ação consciente, eu estou interagindo com todas as minhas vivências, buscando referenciais para o que pretendo, se já foi vivido em outra etapa, ou em outras mentes, porque eu posso transformar a oração em prece. Prece vem de presciência, eu sei em qual porta eu vou bater, já que não achei na minha própria despensa o alimento que eu preciso. Vou buscar aonde? Em Joana de Ângeles, em Bezerra de Menezes, em Ramatiz, onde eu posso encontrar estas informações segundo a obra de cada um desses autores. Por isso que a oração é um mecanismo de estudo, de autoestudar-se, de conectar-se com a nossa própria essência, porque a partir desse instante, de um simples impulso, hora de ação, ela se transforma na intuição para a interação com o meu próprio conteúdo. No impulso de buscar em outras fontes, ela transforma-se em prece, num agente que vai ter como resposta a força inspirativa daqueles que já conquistaram aquilo que almejamos. Sebastião, como eu disse falei aí no nosso grupo,
que eu estou lendo O Amor, Imbatível Amor, da Joana de Ângeles, né? Eu achei muito, assim, bom, me cresci muito com essa parte aqui que ele fala, que ela diz. Diz-nos que um aprendiz perguntou, né, para um sábio, dize-nos o que é o amor, né? Nós somos, o sábio respondeu, nós somos o amor, esse sentimento que temos todos os seres viventes, expressa o supremo bem, que nos cumpre buscar, embora estejamos na faixa de libertação da ignorância, errando ainda, praticando o mal, temporário por falta de experiências evolutivas que nos julgue as sensações em detrimento das emoções superiores que alcançaremos. Eu achei essa parte aqui muito interessante do amor que a Joana nos disse. E a resposta está logo no início. O amor é a capacidade que temos de expressar o supremo bem. Isso, o amor, lei em nós. E ela poderia dizer, como está em outra obra, o amor é um prolongamento do psiquismo divino, ou seja, o princípio inteligente do universo, que tem a capacidade de gerar a vida quando eles se unem dois ou mais, nutrir a vida, porque se eu imaginar um átomo, que é um aglomerado de forças vivas, de que ele se nutre? Eu olho lá o bonitão lá. Elétrons, que se nutre de prótons, que se nutre de nêutrons, que se nutre de quarks, e aí vai indo. Mas tem outra nutrição? Tem. Só desce quem subiu. Não tem um moço que passou por aqui há mais ou menos 2000 anos, porque o calendário está meio confuso, mas ele diz, eu sou o pão da vida. O amor que gera e nutre. Porque eu tenho poder para dar a vida, gerou. E eu tenho poder para retirar também. No outro momento, eu sou a luz do mundo. Agora, a lei que organiza e mantém. E se imaginarmos ainda, Joana de Ângeles, o amor é a vibração de Deus que perpassa tudo que existe no universo. Agora imagina os neutrinos. A cada segundo, 1 trilhão de neutrinos atravessa todos os corpos que existem no universo. Não seriam os neutrinos a expressão desse amor, essa vibração que perpassa todas as coisas? Então, o amor é um grande enigma, porque, na realidade, ele forma todas as coisas. Por isso que eu falo, nós somos o amor. É um estágio, uma configuração, uma personificação. O que nós já temos de capacidade de expressar o supremo bem? Eu desejo que o Luiz esteja bem saudável, ele, a Marília, para me levar lá em Barra do Garças. É o meu interesse no momento. É um gesto de amor de minha parte. É o egoísmo? Depois que eu voltar de lá, se ele ficar doentinho, não estou nem aí com ele. Tem isso. Então, atendeu a minha necessidade, mas que negócio é esse? Mas aí eu percebo, não, o amor pode ser diferente. Então, eu quero que o Luiz, a Marília sejam saudáveis, sejam felizes antes, durante a nossa viagem, após e eternidade afora. Então, ele vai adquirindo olhos de ver. E os olhos de ver, quando falamos em amor, são as virtudes, que foi transformada do próprio amor que se sublimou. Por isso, em linhas gerais, como João Evangelista disse-nos, Deus é amor, tudo é amor. Agora, vemos dentro do próprio amor as gradações desse universo
porque o Deus comunidade tem em si a variedade. E na variedade em Deus, vemos o amor primitivo, ainda egoísta, e vemos o amor incondicional, libertador. Maravilha. Não vou nem comentar, porque temos mais perguntas aqui. Da Paulina, né? Ela coloca assim: como posso dizer que amo se não consigo perdoar determinadas ofensas? Será que a falta de perdão eu trouxe de outras encarnações? Então vamos lá, amada Paulina. Então veja, quando não temos ainda a capacidade de perdoar certa pessoa, podemos ter um amor imenso por outra pessoa, ou se não tiver por outra pessoa, pode ser por um animalzinho, por uma plantinha, até por um objeto. Por isso, não sofrer, não dilacerar-se, porque ainda não conseguiu perdoar tal pessoa. O mais importante inicialmente é perdoar-se. Se parar de culpar-nos, de autopunir-nos, nós já estamos nos perdoando, nos amando. Porque o gesto de perdão é um gesto de amor. Perdão é libertação. Ou seja, se eu tenho uma divergência com o outro, eu vivo no mesmo espaço, na mesma frequência, comendo do mesmo alimento que o outro cria. Porque é um mecanismo de retroalimentação. Agora, quando eu me permito desligar-se dessa situação, ou seja, eu não mantenho mais a mágoa ou ressentimento, eu me permito a isso, quer dizer, eu corto esse vínculo e, além de me nutrir a partir de agora de novas coisas, e o que está servindo de nova nutrição pelos fios que foi criado, o vínculo entre nós e estas criaturas, chega até ele ou até essas criaturas, pelo menos uma migalha daquilo que já estamos alimentando de forma diferente em nós. Por isso, o perdão começa em nós. E se conseguirmos nos perdoar, olhar nos olhos e dizer que nos amamos, que quem não comete erro, só se não fizer nada. E mesmo se não fizer nada, está cometendo o erro de não fazer nada, de ficar parado, e a vida é movimento. Porque ficou paradão, a vida vai pedindo os átomos, vai pedindo moléculas, vai pedindo células, daqui a pouco a gente vê nossos musculozinhos murchar. Quer dizer, o povo está indo embora por falta de ação. E o amor é libertação. O perdão é libertação. Por isso que o perdão e o amor, eles fazem bem para quem perdoa e ama. E, normalmente, fazem mal para quem se recusa a perdoar e quem se recusa a amar. A dificuldade pode ter vindo de outra etapa? É claro que pode. Nós estamos aqui para aperfeiçoar-nos. Então, nós viemos trabalhar uma coisa que tivemos dificuldade em outra etapa. Estamos dando continuidade. Por isso, passamos a vida inteira falando de perdão, para ver se uma hora a gente convence que o negócio é bom. Eu tinha um amigo que só fazia palestra, Adriana, Luiz, Marcelo, Dona Miriam e os demais. Ele só falava de perdão. Ele nasceu no berço do Espiritismo. E quando foi a hora de ser testado para ver se ele tinha aprendido a lição, ele preferiu partir para a vingança e se complicar muito outra vez. E outro, na mesma pegada, e um dia alguém lhe questiona: mas por que você só fala de perdão? Não tem outra coisa para você falar, não? Falou: menina ou menino, eu estou tentando me convencer que esse negócio é bom. Você está querendo jogar um balde de água fria na minha cabeça? Porque eu estou falando para mim. Você ouviu porque quis. Eu estou fazendo uma reflexão em voz alta. Por isso, perdão pode ser uma dificuldade de outras etapas, sim, ou uma dificuldade que adquirimos nessa etapa. Porque nem todos os nossos adversários são adversários do passado.
Tem umas encrencas que nós estamos criando é por aqui mesmo. Exatamente. O perdão, viu? Nas minhas reflexões, o perdão sempre é o auto-perdão, né? Por eu ter me ofendido. Esse é o grande processo. Né? O outro só foi alguém que chegou e acordou algo dentro de mim. Então, o processo tem que ser sempre de auto-perdão. A imaturidade, lógico, que complica. Só que nós tivemos, né, no Evangelho do Cristo, o tempo todo falando sobre essa situação. Mas ainda temos dificuldade de processar isso dentro de nós. Eu vi a experiência, o que o Sebastião comentou, eu sei que é, e sobre da passagem agora do meu irmão, né? Que seria... ele olhava para mim, queria e não conseguia. Então ele desencarnou, se esforçando para tentar fazer uma coisa, nem conseguiu para fora, porque o para fora está muito ligado com o que nós fazemos dentro. Né? Quando você não perdoa algo também fora, você começa a se culpar dentro. Por que eu não consigo? Então vira uma rodinha ali, ou uma ida e volta desse processo, mas ele sempre começa em nós. Quando nós criamos esse processo de auto-encontro, no mínimo, nós não vamos adoecer. Baseado no que dissemos ontem na palestra, o mecanismo ofensa-perdão pode ser uma briga com nós mesmos. Quando eu percebo que o outro sou eu, que é uma fração de mim que eu estou olhando no espelho, e amanhã eu posso estar no lado invertido, porque se sou eu, ora eu faço um processo de transformação numa parte, ora faço noutra. Porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, às vezes numa única etapa. E se eu admitir a possibilidade de estar olhando no espelho, e no mínimo eu posso dizer, eu estou olhando para Deus. Todas as coisas são expressões de Deus. E chegar ao máximo, no nosso caso, e entender tudo isso sou eu. Eu sou o próprio Deus. Porque quando eu vejo as coisas de Deus com os olhos dele, ou como ele veria, eu me sinto o próprio Criador e cuido da obra como se fosse o arquiteto cósmico. Exatamente. Vou passar agora o bom dia da Vânia. E Marília Aparecida comenta: Sebastião, por que quando começo a orar ou assistir uma visualização, as lágrimas vêm? Agora mesmo, só de ouvir vocês falarem, fico emocionada. Eu li no Evangelho segundo o Espiritismo, Marília, eu não sei se existe mesmo fisicamente, porque nunca mais encontrei, que lágrimas não são excessos de água no corpo, mas sensibilidade no espírito. Ou seja, os coágulos enfermiços, porque todos nós passamos por essas enfermidades psicobiofísicas. Uma emoção que está arquivada, que às vezes causa até uma perturbação física, diante da mensagem vinculada ao que você está assistindo agora, é como se isso se diluísse. E o processo das lágrimas é o processo de sublimação desse mecanismo, que pode ser um trauma, uma mágoa, um ressentimento de milhares de anos, que ficou um resquício nessas realidades profundas. E quando somos tocados pela mensagem, nós nos banhamos em lágrimas, porque dilui, é como se desmanchasse aquele coágulo, e o que não se permite mais ficar em nosso corpo, por não acompanhar nossa evolução, o corpo coloca para fora, tanto pelas lágrimas, quanto pelo suor, quanto pela urina, quanto pelas fezes, aquilo que não condiz mais com a nossa necessidade real.
Bom, gente, 1 hora, né, com um parágrafo, o que é? Por aí você vai vendo, né, o quanto é complexo esse estudo, né, e a proposição que Sebastião faz nessa segunda obra. Mexer mesmo conosco, trazer à tona em nós, né, um nível consciencial ainda não explorado, né, e que a gente sempre passa pela superfície. Então, eu estava aqui pensando na pergunta da Paulina, né, e não quis comentar antes, que ela coloca, né, a falta de perdão eu trouxe de outras encarnações. A gente não traz, né, a gente é. Então, quando eu ainda não consigo perdoar, né, é um exercício que eu tenho que fazer de não me ofender mais, né? E não se ofender mais é o que o Luiz falou, quando a gente ama com propósito firme do alto amor, né? Então, nada te ataca mais, não porque você desmerece o estado do raivoso do outro, né? Porque quando a gente pensa em perdão, a gente já pensa em alguém com raiva de nós ou que agride-nos de alguma forma, né? Que eu me deixo agredir de alguma forma, e nessa agressão, né, eu me sinto ferida, me sinto magoada, então aí eu gero, né, essa sensação de ter que perdoar alguém, né, por algo que me fez. É um orgulho ferido, na verdade é isso. E aí, para desenvolver o amor em si, né, não teríamos mais essa face, né, de orgulho em nós. Então, o mal da humanidade, nos diz Emmanuel dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, é o orgulho, né, é a vaidade. Esse é o grande mal. Então, com ele é que nós temos que lidar aí, exatamente para desenvolvermos o potencial que somos, né, o amor que existe em nós. Eu vou encerrando por aqui, agradecendo infinitamente, né, o trabalho de vocês estarem conosco. Paulina deu o seu agradecimento aqui final, né? Agradeceu os esclarecimentos e contamos com vocês no próximo final de semana. Continuaremos no Para Que Serve, né? Então guarda aí, a marca aí no seu livro, que é da onde nós vamos partir. Quem puder antecipar a leitura, né? E vamos deixar aí como tarefa, né? Você buscar o que é o amor em você durante toda a semana, né? Como que você se define e se percebe nesse amor, né? Como que você está se visualizando, desde a sua maquinária, né, da sua Ferrari aí, né, que foi uma construção sua, né? Então, quem está de Fusquinha é porque construiu Fusquinha, quem está né, na Ferrari é porque construiu a Ferrari. Então, para você observar, né, e amar essa construção, esse processo evolutivo que você mesmo fez. Né? Começamos assim, né, Sebastião? Olhando o externo, olhando-se no espelho, para depois observar os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos, e aí sim você compreender o quão complexo você é e o quanto você já cresceu até aqui. Né? Se você está aqui conosco, foi graças a um crescimento e uma expansão consciencial. Muito obrigada. Vou passar então para todos do grupo e Sebastião finalizar, colocando aí uma visualização final para nós e falando da sua agenda, Sebastião. Mais tarde tem Sebastião e durante a semana, da semana eu falo a agenda. Mas vou passar aí, Marcelo, dá seu tchauzinho, Dona Miriam, seu Luiz. Bom, foi um prazer estar reunidos entre sábios, né? E dividir um pouco me apropriar um pouco desse conhecimento. Agora vamos, durante a semana, como faz o gado, né? Regozijar, como que é trazer tudo o que foi aprendido para o momento e tentar vivenciar, né? Não deixar só como uma teoria esquecida nos livros, né? Um abraço a todos aí. Gratidão eterna com todos esses ensinamentos, esse despertar para nós no coração, no nosso ser. E cada dia mais estamos aprendendo a nos amar e amar o próximo. Gratidão eterna. Eu agradeço também
E lembro, né, que ninguém ama o que não conhece. Então, a anatomia e a fisiologia, sem que você busque conhecer e compreender. Eu era da área da exata, né? Mesmo estudando bastante, eu fui conhecer a glândula timo dentro da fraternidade, né? Lógico, com a ajuda de outros médicos aí, espíritas, mas a importância dessa glândula timo, o nosso coraçãozinho, essa bombinha injetora aqui, tão importante aqui, era tão pequenininha lá, né, que ninguém nem repara que também ela faz parte dessa harmonia, dessa anatomia e dessa fisiologia desse corpo. Obrigado a todos. Eu poderia falar da agenda da semana primeiro, Adriana. Nós vamos lembrá-los que mais tarde terminaremos a série Pietro Baldi e também a série das orientações terapêuticas e patogênese do câncer, logo mais às 17h30. E a Pamela já teve o cuidado, o carinho de criar uma playlist só com essas 6 etapas de Pietro Baldi, e depois tem outra playlist com todas as etapas das aulas, que são 23, só da obra de Pietro Baldi. Aí você fala a agenda e eu faço a visualização. Ok, então nós vamos ter dia 21, segunda-feira, amanhã, no Centro Espírita Jesus de Nazaré, às 19h30, com o tema Evangelho e Vivência, né, com Sebastião Camargo. No dia 22, no Centro Espírita André Luiz, aqui em Dourados, Quem Cura Quem, tá? Às 19h30, tudo horário de Mato Grosso do Sul. No dia 23, numa cidade próxima de Dourados, Fátima do Sul, né, Casa de Aprendizagem Tia Versi, com o tema Lei de Compensação. E no dia 25, nós vamos ter estar no Centro Espírita Portal da Luz, né, o que é Jesus, o Cristo. Então, vai ser transmitido do dia 25 pela web rádio Portal da Luz. As outras, provavelmente, nós estaremos gravando, né, Sebastião? E depois terá a transmissão das outras palestras. Quem é de Dourados, né, e da região, estão todos convidados, né, a participar dessa agenda de Sebastião Camargo. Aproveitem, tenho certeza que você vai acrescentar um pingo nos is que estão aí de questões na sua mente e vai expandir um pouco mais a sua consciência. É isso. Um grande abraço a todos. Vamos à visualização. Lembrando que todas essas palestras, após a Pamela fazer a edição, elas são publicadas ou postadas em nosso canal no YouTube, sempre nas sextas e sábados, às 20 horas. Então, fiquem atentos, que elas vão numa sequência conforme a sua execução. Então, vamos imaginar a nossa Ferrari, um exemplo que Luiz Carlos nos deu, o nosso universo biológico. E imaginar que ele é constituído de sistemas interdependentes, nenhum vive sem o outro. E se alguém tiver alguma dificuldade num desses sistemas, às vezes uma degenerescência óssea, que pode ser uma osteoporose, uma artrose, uma osteopenia, ou um problema muscular, ou digestório, digestivo, ou no seu sistema imunológico, sistema glandular, cada um vai imaginar-se. Agora imagina ainda outra vez, se o sistema está com deficiência, falta agentes, colaboradores, porque o coração está fraco, está faltando células nesse coração. E pode, às vezes, nem estar faltando células, faltam organelas dentro das células. Uma célula cardíaca
tem, em média, 5.000 mitocôndrias, que são usinas de força ou bactérias domesticadas para construir o energismo ou dissociar as partículas da energia que chega lá para que seja transformada em proteínas para que as células possam funcionar. E imagine essas células que faltam organelas. E imagine organelas que possam estar faltando moléculas, melhores nutrientes para que estas moléculas se fortaleçam. E o que elas nutrem para se fortalecer são dos elementos atômicos, os elementos componentes dos átomos. E imagine esses elementos atômicos tendo dentro deles parasitas, já que nós os criamos, os átomos, e às vezes por nossa conduta, os próprios parasitas que desviam a força vital do próprio átomo. E mudando o pensamento para positivo, nós vamos transformar os parasitas em agentes promotores da vida. E com isso requalificar o átomo no seu núcleo vital, com as nossas nobres intenções, com as nossas orações, com a nossa conduta em harmonia com a vida e com as leis. E assim, imaginando, nós lembramos que a matéria mental, que é composta de seres vivos incontáveis, que teve a sua origem no fluido cósmico, que viera do éter cósmico, que nasceu pela força do amor, que foi gestada pelos átomos primordiais, pelos espíritos na sua origem, os princípios inteligentes do universo. Nessa sequência evolutiva, nós estamos assimilando nova cota de matéria mental, criando novos padrões de energia mental, transformando esses padrões aliados aos sentimentos em forças criadoras da vida, a bioenergia, gerando novos elementos infratômicos, subatômicos, intratômicos, novos átomos, para melhor nutrir nossas moléculas, para melhor nutrir nossas células, que vão melhor requalificar os nossos tecidos e curar os nossos órgãos, restabelecer o equilíbrio em nossos sistemas e, com isso, a restauração da harmonia em todo o corpo. Como se fosse uma Ferrari mesmo, é a manutenção que se faz, é o combustível que se coloca, é o óleo que se coloca, é a atenção que se dá para esse instrumento divino. Então, a cada pensamento, a cada sentimento, palavra ou atitude, nós estamos criando ou destruindo, dependendo do que estamos pensando, sentindo, falando ou de como agimos. E se não tivermos nobres intenções para o cuidado dessa maquinaria, não adianta comer tal ou qual coisa, porque nós vamos repulsar estas energias pelo desleixo que está acontecendo em nosso interior. Nós precisamos criar a ambiência, o desejo sincero de mudança, elaborar pensamentos que condiz com aquilo que buscamos e com eles formular as ideias enobrecedoras, fazer planos com essas ideias, juntando várias ideias, fazendo planos de futuras ações benéficas. E estas personagens, pensamentos, ideias, planos vão canalizar as energias de nossa essência ou da essência cósmica para reorganizar os complexos campos celulares, para harmonizá-los. Reorganizar é lei, harmonizá-los ainda é a lei, forças virtuosas que trazemos para o nosso cenário, e aumentar-lhes a produtividade. Agora é a matéria-prima, a força vitalizadora para que haja a produção do equilíbrio almejado.
E nós vamos nos visualizar saudáveis no campo psicobiofísico, na área moral e espiritual, a saúde integral do ser. E, além disso, nós vamos nos projetar no tempo, viajar, vendo-nos em perfeito equilíbrio daqui a pouco, daqui a alguns segundos, a minutos, e desenhado esse objetivo interior, de imediato forças complexas se apresentam para que o mesmo seja conquistado. E nós vamos nos vendo curados, recuperados, assumindo as novas responsabilidades com a nova maquinaria, com a Ferrari renovada, ou com o seu Jaguar, ou com o seu Fusquinha, cada um com a sua intenção, com o seu propósito, e assumindo novas responsabilidades ou desenvolvendo as atividades para aprimorar cada vez mais esse instrumento divino, e é com ele transformado, sublimado, que vamos nutrir o universo psíquico-emocional, que é o universo perispiritual. É com eles promovidos, físico e perispírito, que vamos iluminar, nutrir a nossa mente. E é com ela iluminada que vamos construir elementos para a expansão e para a iluminação da nossa própria consciência. Pense nisso, repita o exercício, tome ciência, adquira consciência desse potencial divino em nós e que realmente somos deuses. Se filho de peixe, peixinho é, filho de Deus, deusinho é. Namastê. Tchau, tchau. Gratidão. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sol da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.